Olá, turma boa! 15 de fevereiro de 2023, vésperas do Carnaval. Não vou ficar fazendo muita delonga nessa apresentação, mas vou pedir uma coisinha para você. Fica até o final que tem uma surpresa supimpa, que muita gente estava esperando e que eu vou lançar agora. Principalmente para aqueles que estão gabaritando atualidades. Toda semana eu recebo mais de 5 avisos aí de pessoas do Brasil inteiro que estão gabaritando graças às aulas, aos livros e ao seu estudo. Então vamos lá. Semana de 8 a 15 de fevereiro. Demorou um pouco para subir o vídeo. Eu acho que é porque o canal do Vencendo Concursos coloca tanto vídeo que o YouTube está meio que preocupado com a gente, né? Eu, hein? Olha, para quem está nos vendo aí pela primeira vez, esse é o meu WhatsApp, onde você pode tirar dúvida, falar sobre o livro, que custa R$25 cada exemplar, mas que eu faço uma promoção para quem compra 3, pessoal do TJ São Paulo, das prefeituras, dos concursos que estão pipocando pelo Brasil, entre em contato comigo que eu vou te ajudar. Me segue no Instagram, que lá eu aviso também quando subiu a aula, quando que tem livro, enfim. Isso é muito importante para a gente, viu, pessoal? O like, um comentário, uma divulgação. A gente precisa de vocês para produzir material. Agora estou escrevendo o segundo livro de Direitos Humanos, que eu dou aula de Direitos Humanos também, com questões comentadas, né? E é isso, eu quero um dia chegar e ficar só escrevendo livro, dando aula, para te ajudar. Semana de 8 a 15 de fevereiro de 2023. Primeira notícia. Sempre aquela ideia, a letra fica pequena se você ficar no celular, veja no seu laptop ou no seu computador, mas dê um pause. E para quem é assinante, tá aí o link da assinatura, né? Precinho maravilhoso que o Cristiano, coordenador do Vencendo Concursos, faz. Supremo foi uma maioria para derrubar lei estadual que proíbe linguagem neutra em escolas. A ação julgada é sobre lei de Rondônia. O que é linguagem neutra? Deixa eu sair daqui. Menine, todes, amigues são exemplos da linguagem ou do dialeto neutro, que é conhecido como linguagem não binária. Cada vez mais comum nas redes sociais em membros da comunidade LGBTQI+, essa linguagem tem como objetivo adaptar o português para o uso de expressões neutras, né? Pessoas não binárias, né? Então o STF, havia uma lei que proibia o uso dessa linguagem nas escolas e o STF falou, não, pode usar porque ele entendeu que isso faz parte da nossa linguagem, da cultura da língua portuguesa. Maravilha, decisões do Supremo, sempre importante nas provas de atualidades. Olha, essa é uma questão que eu até gosto pela questão dos direitos humanos, né? Muitos de vocês prestam prova de direitos humanos. Corte Interamericana, eu sei que já tem aulas gravadas no canal do Vencendo, né? Corte Interamericana de Direitos Humanos julga caso Castelinho, pessoas que foram mortas em ação da polícia na rodovia, né? Entre Itu e Sorocaba. 12 homens morreram que seriam do PCC. Quando vai para a Corte Interamericana, é um julgamento ligado ao Pacto de São José da Costa Rica, quem é condenado é o Estado, tá? No Tribunal Penal Internacional são pessoas, na Corte de Haia. E o Brasil passou pela comissão esse julgamento e foi levado aí à corte. Quando a corte condena, as famílias, pode determinar que o caso seja melhor investigado, que as famílias sejam indenizadas, que o Brasil adote medidas que não ocorram mais esse tipo de extermínio. Então isso é muito importante para quem está também aí na área do direito, conhecer o funcionamento da Comissão e da Corte de Direitos Humanos, que está aí julgando essa ação policial brasileira. Já falamos que o Supremo derrubou o indulto do Carandiru.
Estou numa velocidade massa hoje, porque nem vou entrar. Bom, você sabe, e eu tenho dito, terremoto da Turquia, questões ambientais, essa questão do território Yanomami, vão ser questões de prova. O IBAMA está queimando aviões, helicópteros e maquinários de garimpeiros ilegais. Os fiscais atuam para destruir toda a estrutura, porque eles não conseguem tirar de lá, fica muito caro. Porque perguntaram, pô, por que não confisca? Porque para tirar todo esse maquinário de 20 mil garimpeiros que estão fugindo, né? E lembrar que a agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas mudou o nome da FUNAI, isso também pode ser uma pegadinha de prova, ficou muito pequenininho, mas é que eu peguei hoje. Olha só, em vermelho, operação da PF mira contrabando de ouro ilegal da Amazônia. Bloqueou 2 bilhões de reais de suspeitos. A investigação aponta que o grupo emitiu notas fiscais falsas para esquentar 13 toneladas de minério em 2 anos. Dubai, Itália, Suíça, Hong Kong e Emirados Árabes. Então, não só eles estão retirando os garimpeiros e muitos fugindo, como estão destruindo aí o material desse garimpo ilegal, como agora estão chegando na ponta do iceberg. Hoje, quarta-feira 15, imagina, gente, 2 bilhões de reais. Quanto isso não poderia ser revertido em questão ambiental e em questão social. Um absurdo, né? Vão ter que sempre estar tratando dessa questão dos Yanomami. Voltando aqui, o Lula foi conversar com o Biden. Foi uma conversa bastante amigável, falaram em democracia e os Estados Unidos se comprometeu a participar do Fundo Amazônia. Esse Fundo Amazônia que foi reativado e será de 50 milhões de dólares. A função, né, os principais contribuintes são Noruega e Alemanha, e a ideia, eles lá se compararam, né, dizendo que o Trump e o Bolsonaro, não interessa para a gente ficar dizendo se o Lula está certo, se o Biden está certo, é saber o teor da conversa, né? Então, esse fundo foi criado há 15 anos e foi uma viagem rápida, de reaproximação, né? Se bem que o Bolsonaro era muito amigo do Trump também, né? E prometeram também discutir uma nova formatação para o Conselho de Segurança da ONU, já que só tem 5 membros com o poder de veto: Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido e França. O Brasil faz parte do G4, Alemanha, Índia, Japão, meu Deus, Alemanha, Índia, Japão, me faltou um, que querem remodelar Brasil, Alemanha, Índia e Japão. Estou animado aí com os editais saindo, muita aula, graças a Deus, e a gente podendo ajudar, então por isso que eu estou super animado aí. Mas é importante que você saiba que toda viagem internacional, assim quando o Papa viaja também, as provas gostam. Acordos bilaterais, né? Quando celebram essas conversas, aí é bem legal ficar atento que é tema de prova. Tá? E a ideia é construir a autonomia em você. Vamos adiante. Gente, essa é mais uma questão de meio ambiente, mas é uma questão de conhecimentos gerais. Olha que loucura. Tsunami em terra. Inundação. Fica até o final que tem surpresa. Inundações em lagos glaciais colocam milhões em risco. Pesquisadores apontam que o fenômeno pode se tornar cada vez mais comum por causa do aquecimento global. Países como Peru, Índia, China e Paquistão seriam os mais afetados. O que é isso na prática, Diogão? Na prática é o seguinte: com o aquecimento global, que nós já estamos tratando aqui,
as geleiras das grandes montanhas estão se derretendo e estão descendo verdadeiros rios de água que estão inundando regiões, né? É disso que se trata. Por isso que chama tsunami em terra, porque nós estamos acostumados com o tsunami no mar, mas esse é o tsunami de terra. Está aí no slide, dá um pause, 15 milhões de pessoas em todo o mundo que vivem a 48 quilômetros, né, de um lago glacial. Veja que não é só o aumento de temperatura, só tempestade, é também o degelo das camadas polares. Eu sempre acrescento um dado social, porque os editais pedem. Fazer o quê? Vamos para a rua. Sem renda, sem teto, invisível, população em situação de rua dispara no país. Já gravei várias vezes, tem que assistir os vídeos anteriores, porque eu gravo toda semana, reserva 2 a 3 horas de estudo de atualidades, são pontinhos preciosos, as pessoas negligenciam. Para você que é esperto, que está percebendo o como faz a diferença, você tira em atualidades aí as outras questões. População em situação de rua cresceu 38% nos últimos 3 anos e passa de 280 mil pessoas, maior que muita capital do Brasil. Salto foi para 211 em 10 anos. Aí você vai ler com calma os dados. Muitas dessas pessoas não querem aí voltar para abrigos. O fator econômico inclui falta de renda e oportunidade de trabalho nos locais de moradia. E isso se manifesta também no caso de pessoas que até têm uma habitação longe dos grandes centros, mas passam a semana ou vários dias dormindo de forma improvisada na rua e trabalhando como lavador de carro, ambulante e outras coisas, porque ela não consegue morar perto do trabalho. Daí sempre aquele pedido para que se estimule a moradia no centro das grandes cidades. Muitas vezes também é aquele cara que sai da cadeia e a família não aceita mais de volta, né? Isso é muito comum. Ou é o drogado tal, que precisa de um trabalho individualizado para reabilitar. Adelante, companheiros. Vamos pensar que agora eu sou de esquerda. FAB prorroga prazo para a saída voluntária de garimpeiros. Era até 6 de fevereiro, eles prorrogaram até 6 de maio. Por quê? O que está acontecendo? Esse pessoal está fugindo, está se perdendo na mata, está contaminando outras cidades, está saqueando a ajuda que é para os índios. Então o que a FAB falou? Bom, o cara é bandido, quer fugir, quer ir para Guiana, para Venezuela? Foge, some daí. Né? Aí você não vai ficar mais. É o primeiro caso, né? Mas a ideia é deixar que eles até 6 de maio consigam aí voar ou sair por embarcações, por rios, como também está acontecendo. O grande problema que um sanitarista alertou é exatamente isso, que nessa saída eles estão contaminando várias pessoas, né, e estão se perdendo aí, e estima-se que, olha lá os dados, estão cobrando R$6.000 a passagem de avião. E os caras não têm dinheiro, né? Tem aí as falas que eu deixei de um garimpeiro no grupo do WhatsApp, né? E, enfim, trecho divulgado pela nota da FAB, está tudo documentado aí, dá o pause e lê, porque isso vai ser tema de prova. Daqui até o final do ano vai, e você precisa conhecer, assim como o terremoto da Turquia. Bom, essa eu fico aqui. É um dado rápido. Registro de armas cai em 71% em janeiro. Não tenha dúvida que foi por conta dos atos que o presidente Lula tomou. Aí, né? Aqui tem todos os dados, né? Mas mesmo assim,
Olha lá, em 2019, 2.000 novos cadastros. Em janeiro, mesmo com o Lula restringindo, 2.500 armas registradas. O grave problema para os analistas é, ok, quero me defender do bandido, mas de repente o bandido rouba essa arma e acaba virando a arma do bandido. Eu não tenho nada contra aquele que quer praticar o seu esporte no clube de tiro, tenho amigos, alunos, dou aula muito para civil, no presencial aqui em São Paulo, e os meninos, né, praticam, né, gostam. Eu respeito, é um esporte, mas não pode cair na mão de bandido, que aí vira contra nós. Muito bem, as minhas manchetes rápidas aí da semana. Morreu Carlos Saura, talvez você não conheça, mas é um dos cineastas mais famosos da Espanha. Eu sempre trago temas de cultura. Um dos filmes, Bodas de Sangue e Carmen, são clássicos do cinema. Carmen é maravilhoso. Tá? Suíça ofereceu e vai ajudar a restaurar o relógio destruído no ataque de 8 de janeiro. Que bom que eles têm mais know-how que a gente. Outra notícia triste para quem mora aqui em São Paulo, e era lá que eu buscava meus livros, né? A Livraria Cultura, ali na Paulista, fechou, faliu. Uma das maiores livrarias e melhores do Brasil. Garimpo aumentou 787% em terras indígenas entre 2016 e 2022. Isso envolve o governo Dilma, o governo Itamar e o governo Bolsonaro, para não dizer que estamos culpando um só. Onda de calor em Buenos Aires, meu povo, 40 graus. Gente, 8ª onda de calor na região. Outro dado social. Número de internações de crianças por desnutrição no Brasil é o maior desde 2012. Todos os dias, em média, 11 crianças menores de 5 anos são internadas por desnutrição. Óbvio que as regiões mais pobres, norte e nordeste, é onde se concentra esse número. O Brasil voltou para o mapa da fome. É dramática essa informação. São notícias rápidas dessa semana que eu acrescentei no estilo da aula. Bom, que eu fico. Gente, existe um povo chamado curdo, que é o povo mais numeroso do mundo, que está distribuído em regiões de 4 países: Síria, Irã, Iraque e Turquia. No Iraque existe o Kurdistão, mas eles querem ampliar, porque são mais de 30 milhões de pessoas. Eles estão armados, e sempre tiveram armados, porque os norte-americanos deram armas para eles expulsarem o Estado Islâmico, que atuava até 2015, até 2018 naquela região. Ocorre que os curdos têm um partido político chamado PKK, que é inimigo da Turquia porque ele quer pegar o território da Turquia. Com o terremoto, né, na Turquia, vários países que tinham conflito, Israel com a Síria resolveu ajudar, a Turquia com a Armênia resolveu ajudar, e o próprio PKK, que quer pegar um território da Turquia, decidiu que vai suspender as suas operações para aí ajudar nesta tragédia que é a maior tragédia. Eu vi hoje, estava batendo, acho que 61 mil mortos, né? Não vamos fechar o número, porque é algo que não se tem aí ideia entre Turquia e Síria, é bom lembrar. Lembrando que na parte da Síria o terremoto ainda é mais dramático, porque o governo não quer ajudar, porque a parte norte da Síria é a parte onde estão rebeldes que estão travando guerra contra Bashar al-Assad, mas o PKK, é importante saber, ele é um partido político, ele não é um grupo extremista religioso, como o Estado Islâmico, mas que reivindica o seu território. Eu coloquei um mapa
para vocês observarem aí onde está, aí onde habitam os curdos, que é o povo mais numeroso do mundo sem Estado. Olha a parte que eles ocupam na Turquia, exatamente onde ocorreu aí o terremoto, que foi no sul da Turquia e norte da Síria. Queria dizer uma coisa, né? Houve um grande terremoto na Turquia em 89, morreram 17 mil pessoas. E dois problemas que a gente tem que levantar e que podem aparecer em prova. Foi exigido que as novas construções fossem feitas que nem no estilo do Japão, com molas, que o prédio aguenta o tremer. Muitas construtoras não cumpriram esse protocolo. E aí você vê cenas assim, prédio antigo caindo, ou mesmo novo, prédio que fez o protocolo em pé, do outro lado o prédio que caiu. O governo turco está investigando essas construtoras porque infringiram a lei. Um outro problema gravíssimo é que as pessoas perderam as suas casas, são mais de 6 mil prédios que caíram, estão morando na rua no inverno rigoroso, sem comida, com doenças, né? Então, não é só o caso do cara que morreu no escombro, é também essa crise humanitária que a Turquia vem passando por esses desalojados no inverno que é um inferno, né? Então, cólera, tétano, doenças que estão atingindo esses desabrigados, porque nós não temos que pensar só nos que morreram, mas também nos desabrigados. Então, é um assunto que vai pedir muita leitura sua aí, atenção. Aí, ainda sobre o terremoto. Por que ele foi tão fatal? Um dos fatores foi a hora do dia que aconteceu, as pessoas estavam dormindo, né? Outro fator é o clima frio e as condições precárias dos acessos a áreas, né? Está tendo muito frio na região, as pessoas estão menos 6 graus. Perdão. Enquanto isso, há, no caso da Síria, a guerra civil, né? E agora a questão dos edifícios antigos que eu já afirmei e já citei aí a vocês, que não resistiram, óbvio que foi aí, hoje eu estava conversando com um haitiano, lá no Haiti o terremoto matou mais de 200 mil pessoas, né? E, assim, ele até falou, do jeito que as coisas são aqui no Brasil, se ocorresse um terremoto desse porte do Haiti e da Turquia aqui, né? Sorte que nós não estamos no encontro dessas placas tectônicas, que não tem nada a ver com o aquecimento global, são movimentos naturais aí do magma da Terra. Sei lá o que seria do Brasil. Lembram daquele prédio que construíram com areia de praia no Rio de Janeiro? Bom, Coreia do Norte fazendo mais dela mesmo, né? Coreia do Norte exibe maior número de mísseis nucleares já visto em desfile. Mais uma demonstração no dia que eu gravei, na quarta-feira, dia 8. Né? Eles estavam desfilando, Kim Jong-un mostrou a filha dele. É sempre aquela velha história da Coreia do Norte, que é um foco de tensão, que quer demonstrar força ao mundo, já que ela sofre sanções econômicas e nunca produziu tanto teste com mísseis como em 2022. E agora está dando para exibir, né? Bom, vamos adiante. Essa eu fico. Ah lá, mais uma notícia em relação aí à Turquia. Pela primeira vez em 35 anos, passagem Turquia e Armênia é aberta para via envio de ajuda às vítimas do terremoto. O Brasil também enviou gente para lá, né? Por que eles sempre tiveram problemas? Porque os turcos exterminaram 1 milhão de armênios, porque os armênios são católicos ortodoxos, os turcos muçulmanos, na Primeira Guerra Mundial. Houve uma guerra entre dezembro de 2020 e, nos anos 90, a disputa por uma região de Nagorno-Karabakh,
que a Armênia reivindica, mas o Azerbaijão também reivindica. O Azerbaijão acabou ficando com essa região da Armênia e é um aliado da Turquia. E esta, enfim, né, é uma notícia que a gente considera humanista, mas tudo que está envolvendo aí esse terremoto eu estou trazendo o máximo de notícias porque, como eu repito, tudo que vem do Yanomami e da Turquia, nós vamos ter que estar muito atentos para as provas e do meio ambiente. Olha que loucura! Saindo daqui, imigração na direção oposta. O número de americanos no México cresceu. A gente sempre está acostumado, sempre, não deixa de ser a fronteira do México a fronteira com mais problemas de imigração, mas aí, por que né, que eles estão fugindo? Está lá no último parágrafo. Um fator em jogo para os americanos é o aumento do custo de vida em seu país. Em 2022, registrou sua pior taxa de inflação em 40 anos. Os custos crescentes de compra e aluguel de moradia, alimentação e serviço levaram os americanos a se instalarem na cidade do México e, em muitos casos, aproveitando a possibilidade de teletrabalho. O cara vai morar no México, o norte-americano, para gastar menos, e de lá ele presta trabalho remoto para os americanos ganhando em dólar. É um fenômeno novo. Não deixa de ser aí esta fronteira, a fronteira, como lá começa a fronteira norte do México, onde a crise dos imigrantes não diminuiu, geralmente vindo da América Central, mas devido ao alto custo de vida, muitos americanos indo morar no México. Loucura, né? Bom, essa aqui virou uma panaceia. Eu quero esperar. Eu sou prudente. Agora todo mundo, Uruguai, Canadá, Estados Unidos, a China, porque descobriram que existem balões que estão voando acima da estratosfera. É uma faixa que fica entre os voos e os satélites e que todo mundo está dizendo que isso está acontecendo há muito tempo e tem a ver com espionagem. Eu não quero me antecipar, eu quero relatórios concretos para dizer, mas a China acusou os Estados Unidos, o Canadá pediu para os americanos destruírem o balão, os chineses negam, os americanos negam, mas me parece, assim como os ataques cibernéticos, uma nova modalidade de investigação e espionagem do mundo. Tudo leva a crer. O fato é que todo dia chega uma notícia e são balões. Olha, eu quero contar uma historinha. O primeiro cara a usar balão para investigar um país foi o Duque de Caxias, na Guerra do Paraguai. Ele subiu no balão, avistou como é que estavam as tropas paraguaias e montou a sua estratégia de ataque. Essa estratégia de usar balão é muito antiga, né? Só para dar um parecer de um historiador aí. Agora, bater o martelo aqui e dizer, olha, é espionagem, não é espionagem, é meteorológico, não é? Qual os fins? O fato é, vamos aguardar, né? Vários países, o Uruguai detectou isso, e aí, assim que a gente tiver um parecer mais profundo, eu trago nas aulas, atualidades. É por isso que eu falo, tem que assistir aulas anteriores. Agora, para mim está longe de ser extraterrestre, como os memes estão bombando aí na internet. De novo, guerra na Síria, que começou em 2011, dificulta resgate de vítimas e reconstrução do país após terremoto. O país não recebeu a mesma quantidade de ajuda humanitária que a Turquia e está com falta de suprimentos. Conflitos duram mais de uma década. É só para... eu trouxe essa informação porque essa guerra civil é a guerra civil mais longa do século XXI. Do século XXI, é isso? É. E já matou 500 mil pessoas, já levou uma onda de refugiados pelo mundo,
né? 3 milhões e meio de refugiados sírios, 11 milhões de pessoas foram afetadas por essa catástrofe, o total é de 28 milhões, né? Esse número de mortos não dá para a gente bater o martelo, não fica preocupado, quer dizer, fica preocupado com o número de mortos, mas em bater o martelo, porque eles estão tirando dos escombros, estão até hoje, né? Não sei como eles estão conseguindo encontrar sobreviventes aí. Mas é legal, para quem está estudando, entender que como o terremoto foi na fronteira entre a Síria e a Turquia, e nessa parte da Turquia é onde estão os rebeldes contra Bashar al-Assad, o motivo real de dificultar ainda mais, fora tudo isso que eu já falei, inverno, né? Problemas com conflitos com outros países, doenças, frio, é uma tragédia que eu sempre digo, né? Quando eu falo da crise com Taiwan, da Coreia do Norte, a gente sai da Covid, vem para a guerra da Ucrânia, agora mais uma tragédia. Oh, meu Deus, paz, pelo amor de Deus, né? Para a gente poder tocar a nossa vida aí. Mas eu sou otimista. Hoje consegui colocar 17 notícias, hein? Faz vezes 4 aí. 40, quase 70 temas aí trabalhados nas nossas aulas. Mais de 4 mil crianças foram abusadas por padres e membros da Igreja Católica em Portugal. Crimes ocorreram ao longo de 70 anos. A Igreja Católica, fazendo a sua meia-culpa, pediu desculpa pelaquela morte de índios no Canadá, e agora, segundo o documento, 77% dos supostos abusadores eram padres. E essas denúncias começam a partir de 1950. A Comissão Portuguesa iniciou seu trabalho em janeiro, após um relatório na França. 3 mil padres abusaram sexualmente de mais de 200 mil crianças. Meu Deus do céu, que loucura é essa informação. No caso de Portugal, 4 mil. No caso da França, aí mais de 200 mil. No caso do Canadá, milhares de crianças mortas. Triste, né? Não quero ser aqui o cavaleiro do Apocalipse. Chegando em 33 minutos, eu quero agora, tchanã, que você fique aí, que agora veio a bomba, a notícia é maravilhosa, eu consegui. Talvez porque eu não tenha saído no Natal, no Ano Novo, fiquei aqui trabalhando, eu consegui, e pediram muito para mim, porque estão tendo muitas provas nesse começo de ano, e eu consegui, sem forçar a barra, com muitos temas, Yanomami e Turquia me deram muitas condições, eu terminei o livro 9. Ele pega do finalzinho de dezembro e vem até meados de fevereiro. Tá? Já está no Hotmart, para quem quiser, mas o Hotmart tem as tarifas, né? Pessoal do TJ São Paulo, ele vem até fevereiro. Já estou fazendo 10, prometo que até o final de abril eu termino o 10º, né? Para que quem especialmente for para o TJ, eu vou fazer provas em maio aí, e tem atualidades, já tenha pelo menos 200 questões de 2023, não aumentei o preço, não estou inflacionando, estou aí dando promoção para quem compra mais de um, compra 3, eu dou um de graça. Enfim, é um complemento da aula, valoriza o comentário, eu divido em temas de Brasil e mundo, conforme os editais, tem dado muito resultado, por isso eu continuo fazendo, senão, para que eu ia trabalhar para uma coisa que não te traz resultado e não me traz benefício? Eu faço ao preço de... Tem boteco aqui, é uma Heineken, são 106 páginas o livro 9. Aqui estão, né, os livros de 2022, porque muitos editais estão pedindo aí o 6, o 7, o 8, tratam do segundo semestre de 2022, o 3 e o 4 do primeiro semestre,
3, o 4 e o 5 do primeiro semestre, tá? E essa é uma arte que eu coloco. Tá aí, ó. O 8, ele trata de questões de setembro a dezembro aí de 2022. E o 9, meu filho mais novo, que alegria, com 100 questões de finalzinho. Eu coloquei janeiro a fevereiro, mas pega um pouquinho de dezembro. Pessoal que vai prestar prova que envolve o segundo semestre de 2022 precisa ter pelo menos o livro 6, 7, 8 e 9. Conversa comigo pelo WhatsApp, que eu lhe dou um desconto e te mando na hora em PDF, que é a forma mais legal. Tá supimpa. Eu sempre digo que cada um fica melhor que o outro, porque eu vou criando, agora eu criei a manha, né? Ao todo, já são 930 questões de atualidades, onde pelo menos 900 sou eu quem crio. E bate, o pessoal me diz, professor, estava no livrinho a sua questão, eu gabaritei atualidades. Fico feliz pra cacete. E quando eu solto o livro, mais ainda. Obrigado pela sua atenção, pelo seu retorno. Dia 22 eu estou aqui, mesmo sendo quarta-feira de cinza. Quer entrar em contato? Esses são os endereços novamente. Manda um WhatsApp. Entra no canal do Vencendo Concursos, que tem... Puta, se você entrar lá, entre vídeos, vai descendo que vão aparecer os meus vídeos, tá? Mas é que o Cristiano colocou, sei lá, eu acho que foi isso que aconteceu, que atrasou um pouco a subida da aula do dia 8. Mas vai assistindo aos poucos, né? E assiste até o final, porque todo assunto é importante. Eu começo com o Brasil e depois vou para o mundo. Pessoal, muito obrigado pelo retorno, pela força, pelos comentários. Divulga, conversa com o seu amigo, tal. Não pode repassar o livro, que é crime, né? Não pode rateio. Isso não deixa você passar no concurso. E a gente tem como descobrir, né? Ajuda o professor, que já é uma categoria sofrida, e eu também te ajudo aí com os livros de atualidades. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Viu que eu estou feliz hoje e empolgado. É que saiu o meu filho mais novo. Mas eu não paro. No mesmo dia que eu editei, eu comecei a fazer o 10. Em abril está pronto. Forte abraço, bons estudos, garra, vamos que vamos. Pula um pouquinho o carnaval também. Eu vou pular já já, que tem um bloco aqui no Bexiga que desfila há mais de 40 anos. Eu acho super tradicional. A Maju Coutinho da Globo vai estar lá e eu quero dar uma olhadinha de longe, porque amanhã eu tenho que fazer outras coisas e outro material. Fica com Deus. Tchau, tchau. Eu sou Diogo Silva. Manda mensagem para mim. Tchau, tchau. Obrigado.